Oi gente, eu sou a Mari e esse é o quadro Mundo da Escrita, onde eu vou dar algumas dicas de coisas que eu já passei e falar de determinados assuntos relacionados à escrita de histórias. E para o primeiro vídeo desse quadro eu vou falar sobre começando histórias. Antes de mais nada é necessário ter em mente que isso aqui são apenas algumas dicasinhas que eu vi várias vezes pela internet, pesquisando muito, por curiosidade mesmo, até mesmo por vivência, por experiência, seja lendo ou escrevendo as minhas histórias. É possível que muitos tenham dificuldade em como começar uma história, fazer aquele papel branco, seja físico ou digital, né, se tornar alguma coisa que esteja preenchida de palavras magníficas, com significado, que se deixe feliz. O negócio é como começar a fazer isso. Eu já vi em algum lugar umas dicas, né, falando pra começar basicamente com 3 questões muito importantes. 1. Quem é o protagonista e qual é o seu objetivo de vida? 2. Como é a vida do seu protagonista? E 3. O que acontece para mudar a vida e o objetivo desse protagonista? Acho que essas questões são realmente muito importantes, porque elas é que vão começar a fazer a história andar. As histórias vão ter uma estrutura básica, eu vou fazer outro vídeo sobre o assunto. Se você estiver vendo o link aqui embaixo sobre estrutura de histórias é porque já fiz e é o link. Mas aí tudo bem, né? Você já tem uma ideia de como é que vai ali começar e tal, o personagem, onde ele está, onde é que ele vai, mas como realmente colocar ali as primeiras palavras, né? Como deixar aquele início bem interessante, porque afinal, se você for mandar para editores ou betas ou qualquer pessoa que for ler a história e eles não acharem interessante desde o início, a probabilidade deles simplesmente largarem o livro é bem grande. Umas diquinhas de o que fazer nessas primeiras páginas. 1. Mínimo de background possível. Se você for ficar colocando assunto demais antes mesmo da história começar, vai apenas confundir o leitor e deixá-lo meio irritado. Então não faça isso. É melhor começar de uma forma linear e que o leitor ele possa seguir muito bem e só colocar backgrounds depois, né? Colocar flashbacks, coisa assim, depois. 2. Você pode começar também falando sobre o ambiente. Eu acho esse tipo de início bem interessante para realmente ambientar, né, o leitor naquele mundo, principalmente se for, né, uma história de fantasia com outros universos, outros mundos diferentes, principalmente se for meio diferente do nosso, ou muito diferente, para realmente o leitor ele já começar ali entendendo tudo, mas nada de exageros na descrição, pessoal, não é legal, principalmente no início. 3. Adicione outros sentidos. Um professor uma vez me disse que uma das melhores formas de realmente prender o seu leitor desde o início é colocar nos primeiros parágrafos outros sentidos além da visão, especialmente cheiros. Não sei se é verdade, eu não achei nenhuma pesquisa sobre o assunto, mas achei realmente uma coisa bem interessante, não apenas o cheiro, mas qualquer outro sentido. Procure brincar com os sentidos do leitor, né? Quanto mais ele realmente estiver vendo, cheirando, ouvindo, mais outros sentidos, sentindo textura, né? Que ver, ouvir, ver, ouvir, cheirar, sentir. A maior quantidade de sentidos que você colocar ali já desde o início já deixa realmente o leitor já mais aberto para aquela leitura, né, para aquela obra. Né? Então tente realmente fazê-lo ver, sentir, cheirar, etc. Paladar é que vai ser meio difícil, mas tudo bem. Tente realmente colocar tudo isso, né, principalmente já desde o início, não exageradamente também, pelo amor de Deus, né, não vamos colocar tudo de uma vez, para o leitor realmente já sentir aquele mundo e ficar cada vez mais interessado. E assim, de uma maneira bem assim divertida, tá? Você já procura saber por que ela sente aquilo, né? Por que ela odeia tanto trabalho, por que ela odeia tanto chefe, o que tá acontecendo. E aí ela vai seguindo ali de uma forma muito interessante. 4. Faça personagens secundários interessantes. No livro que eu tô escrevendo recentemente, uma das minhas betas falou logo desde o prólogo que, assim, que gostou e tal, mas que tava sentindo falta de interação de mais personagens porque só tinha, tipo, o principal e o pai dele, né? Só tinha o protagonista e o pai dele, basicamente falando ali, e na verdade eles estavam num ambiente com muitas pessoas. Então ela falou, poxa, não seria melhor
colocar um pouquinho das pessoas só pra gente ver que realmente eles não estão sozinhos, que parece que eles que não tem mais ninguém ali. Falei, poxa, é verdade, né? Aí eu coloquei só mais alguns parágrafos a mais que já fez toda a diferença, que deu realmente uma melhor ambientação, que mostrou que tinha mais gente, que tinha interação. Então isso é muito importante, para poder mostrar para o leitor um pouquinho mais daquele ambiente. 5. Emoções. Emoções são muito importantes. Quanto mais emoção o leitor tiver, melhor. Seja desde o início ou na história toda. Mas preferência na história toda também, viu? Por quê? O leitor ele vai estar ali lendo aquela história porque ele quer se entreter, ele quer sentir emoção, ele quer sentir alguma coisa. Se ele já tiver isso desde o início, a probabilidade de ele continuar lendo é muito grande. E 6. Mudanças internas ou externas do protagonista. Você pode realmente colocar, por exemplo, alguma situação que possa mudar a vida dele logo desde o início, ou então uma mudança dele logo de cara, para poder já dar um início assim, para a história de uma forma que não fique demorada demais, mas que ao mesmo tempo seja interessante e mostre um pouquinho de, assim, dos motivos que estão por trás dessas mudanças. Eu acho isso pessoalmente bem interessante. Agora também algumas diquinhas do que não fazer no início das suas histórias, basicamente porque são clichês e muitas vezes as pessoas, né, já pegam ali de cara os clichês e falam, não vou ler isso aqui porque isso aqui já foi 1 milhão de vezes. Não significa que você não possa colocar clichês durante a história. Tudo depende de como você for fazer isso, mas isso é assunto para outros vídeos. Dica número 1 do que não fazer. Não demore muito contando a vida do personagem, porque você já vai falar muito disso durante a história toda, então se você ficar demorando muito nesse assunto, o leitor vai ficar, enjoado. 2. Evite muito começar com maiores clichês, tipo, acordando, sonhos, principalmente sonhos esquisitos que não tem nada a ver. Caramba, mas só passa carro de som por aqui? Há possibilidade de ter exceções. Principalmente se for, por exemplo, um sonho muito importante que vai dar ao início, por exemplo, aquelas mudanças internas ou externas. Né? Se for realmente alguma coisa meio sobrenatural. Que ficaria bem interessante se for muito bem feito. Mas lembre-se que algumas editoras já podem olhar, tipo, meio torto só por começar como um clichê. 3. Não fique enrolando com coisas nada a ver. Sério, vai realmente direto ao ponto e não fique enrolando. 4. Onomatopeias. Para quem não sabe, onomatopeias são a representação dos sons. Por exemplo, o despertador tocando, alguém chamando. Não vai ser bom assim. Não vai ser legal. 5. Café da manhã. Se você tá começando ali no café da manhã, o seu personagem acabou de acordar, isso não é legal. Não, evite esse tipo de coisa. Sei que às vezes parece o mais lógico, afinal você quer falar da vida dele, o mais lógico seria começar desde o início, mas não é bom esse tipo de coisa nas histórias, porque já foi feito 1 zilhão de vezes e não é legal. Esse é um dos motivos que eu não gostei muito do início do livro que eu tô lendo agora, que é Ninho de Fogo, porque ela começa assim. Tipo, ela tem um prólogo que, tipo, basicamente um parágrafo que é bem interessante, mas aí depois começa assim com a menina acordando e tal, e eu já fiquei, ai meu Deus do céu, assim, não, puxa vida. Então, lembre-se para evitar esse tipo de coisa. 6. A típica olhadinha no espelho. Evite esse tipo de coisa, sério, isso é muito irritante. Por exemplo, o personagem, né, o protagonista tá saindo de casa e tal, e daí ele se olha no espelho e começa a se descrever. Ninguém faz isso. Ninguém faz isso. É claro que essa é, tipo, a forma mais óbvia que teria para um escritor, especialmente iniciante, começar a dar as características do personagem, que afinal também é importante colocar o máximo possível de características dos personagens antes da história começar, logo do início, para o leitor já ter uma ideia do personagem. Mas colocar essa parte do espelho simplesmente não é legal, não faz sentido. É muito melhor colocar, tipo, um pouquinho aos poucos, sabe? Tipo, sei lá, ela passou a mão pelos cabelos compridos e negros e não sei o quê. Fazer esse tipo de coisa, sabe? Que seja bem sutil. Passou a mão pelos cabelos compridos e negros. Esse tipo de coisa que seja mais sutil, que você não vai ficar simplesmente, eu sou assim, assim, assado, olha só, eu tô vendo aqui no meu espelho. Não é legal. Por fim, 7.
pouco ou muito diálogo, especialmente se for, tipo, a primeira linha ali de diálogo não vai ser legal, gente, porque você não conhece ninguém ali, então vai acabar deixando seu leitor um pouco confuso, né? Não exagere nos diálogos no início, nem coloque pouco demais. Coloque realmente aquilo que é necessário, nada mais, nada menos, que fica perfeito. Então é isso, pessoal, essas foram as dicas de hoje. Se você tem alguma pergunta ou assunto que eu gostaria de falar nos próximos vídeos, deixa aqui embaixo nos comentários, que eu vou adorar responder. Curta o vídeo e se inscreva no canal para mais, e até a próxima!